Você conhece alguém que murmura? Alguém que reclama de tudo e de todos? Bom, o murmurar tem o sentido de reclamar, de se rebelar. O murmurar também pode ser uma questão de falar baixinho. Vamos pensar um pouquinho da murmuração e depois vamos entrar nos outros assuntos da lição desta semana. Sejam bem-vindos, alunos e professores, para a lição, estudo da lição desta semana, cujo título é O Pão e a Água da Vida. Você vai falar, pastor, mas por que o senhor está começando a lição hoje fora do assunto que é o verso para memorizar? É verdade. Permita ao pastor tratar hoje sobre a murmuração, que é um dos itens da lição, mas o pastor vai enfatizar no começo, lendo o texto de Êxodo, capítulo 16, verso 8. Disse mais Moisés, isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouve vossas murmurações, com que murmurais contra ele, e quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Esse texto nos mostra que, às vezes, reclamar, às vezes, falar baixinho, às vezes, questionar, às vezes, se rebelar contra um líder do povo de Deus significa se rebelar contra o próprio Deus. Moisés e Arão estão acuados ali pela reclamação do povo. Você tem algumas situações, aliás, você vai ter muitas situações no livro de Êxodo em que o povo está a murmurar. Então, quando eles chegam num lugar que não tem água, eles reclamam e falam, Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar de sede? Quando a alimentação não é providenciada na hora exata, eles falam, Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar de fome? Então, vai ter muitas sequências em que o povo de Israel murmura contra Moisés e Arão e, na verdade, estão murmurando contra o próprio Deus. Você tem alguns outros exemplos na Bíblia, sabe? Se você ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, verso 7, lá vai falar da murmuração dos líderes de Israel que vão até Samuel e dizem para ele, Samuel, você já está velhinho, tudo bem que você julgou até aqui, e a função de Samuel era uma função muito complexa, muito ampla. Ele tinha o papel de julgar, ele tinha a função de profeta e eventualmente fazia às vezes de sacerdote oferecendo algum sacrifício. Então o povo estava rejeitando Samuel, dizendo, Samuel, olha, você está velhinho, seus filhos não seguem o teu exemplo, nós precisamos de um rei. E Samuel vai então conversar com Deus, vai derramar o seu coração diante de Deus, e Deus fala, Samuel, não é contra você o problema. Eles não estão murmurando contra você, é contra mim. Leia lá o texto bíblico. Então, você tem também no Novo Testamento algo interessante, que uma atitude feita em relação ao próximo também repercute em relação a Deus. Em Mateus 25, verso 40, quando Jesus conta aquela parábola dos bodes e das ovelhas, e ele fala que esteve com fome, com sede, esteve preso e foi visitado, ele fala, quando vocês fizeram um desses pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Então, vamos pensar uma coisa, às vezes nossa atitude de questionamento contra a liderança da igreja, contra alguma decisão tomada pelo povo de Deus ou pela igreja, na verdade, essa murmuração não é contra o homem, muitas vezes ela é contra o próprio Deus. Moisés não foi um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel do Egito? Samuel não era um juiz colocado por Deus para orientar o seu povo? Então nós precisamos pensar nisto. Murmurar, muitas vezes, é uma demonstração de questionamento contra o próprio Deus. No caso, o questionamento contra Moisés era, Deus nos tirou do Egito para nos matar de fome? Não era Moisés, era Deus que havia tirado. No caso de Samuel, olha, a teocracia já não nos interessa mais. Nós queremos a monarquia, não queremos mais que Deus governe diretamente sobre nós. Muito bem, mas vamos entrar no verso para memorizar dessa semana. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no sexto dia lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia, assim o povo descansou no 7º dia. Êxodo 16, versos 28 a 30. Então você tem
o episódio da falta de água, você tem o episódio da falta de alimento, Deus provê água para o seu povo, Deus provê o maná para o seu povo, e você vê diante dessas situações, de uma murmuração, da reclamação, que o povo de Israel, que havia sido batizado na travessia do Mar Vermelho, lembra do texto de Paulo, que Israel foi batizado na nuvem, na água? Bom, então um povo justificado, uma nova nação, né? Agora era um povo que devia viver a santificação. Havia muita coisa que o povo de Israel deveria aprender, e à medida que eles vão jornardeando no deserto, eles vão aprendendo as lições naturais de uma vida de santificação, tá certo? Assim como foi no Novo Testamento, né? Jesus morreu, depois enviou o seu Espírito, e Atos 2,44 vai falar deste povo em comunhão, em convivência, né? E vai passando pelo processo de santificação, certo? Vamos pensar então aqui nos eventos tratados pela lição. Acho que temos que pensar na questão das águas amargas, né? Eles chegam em um lugar, na viagem deles ali do Egito para Canaã, e encontram as águas amargas, por isso a palavra amara, que quer dizer amarga, né? Então, com um pedaço de madeira que é lançado, então a água se torna potável, se torna doce. E aí Deus vai fazer um dos seus muitos milagres para mostrar que Deus jamais iria abandonar o seu povo, como diz em Hebreus, nunca, jamais te desampararei, né? E essa experiência de pegando um pedaço de madeira para tornar a água doce, né, lançando sobre aquela água, nos faz lembrar do episódio do segundo livro de Reis, capítulo 6, em que da escola dos profetas, os jovens estão trabalhando ali, né, e o machado cai na água, né? Então, há uma reclamação e Eliseu fala, olha, me dê aí um pedaço de madeira, e fez com que flutuasse aquele machado, já que ele também era emprestado. Então, de alguma forma, você vai percebendo que nos momentos de necessidade, Deus está sempre pronto para atuar, para ajudar, para socorrer o seu povo. Mas eu queria chamar a sua atenção, então, uma ênfase também, não só na questão da murmuração, né, que pode ser um problema para todos nós, mas também a questão do maná, da lei de Deus, da observância do sábado, né? Você sabe que os 10 mandamentos estão registrados em Êxodo capítulo 20, mas quando Deus vai ensinar o seu povo a confiar na sua providência, ele vai falar então, ele vai mandar o maná, né? Aquela tipo uma semente de coentro, branquinha, né? Com gosto semelhante ao mel, que a Bíblia diz, né? E Deus vai dizer para eles assim, olha, cada dia então eu vou mandar para vocês o maná, né? A porção equivalente para o dia, tanto para as famílias maiores quanto as menores, todos vão colher e não vai faltar, e de fato não faltava, né? E se quisessem depois colher, mas não haveria necessidade, né? E Deus falou assim, olha, e quando vocês então, quando chegarem no 6º dia, eu vou enviar maná em dobro, e no 7º dia vocês não vão precisar então colher o maná. Então, querer guardar o maná de um dia para o outro significava ter um alimento estragado. Tinha que confiar em Deus que todo dia ele iria providenciar o maná. E a Bíblia diz que durante 40 anos o povo de Israel foi alimentado com o maná. E querer sair para colher o maná no dia de sábado também seria uma demonstração de incredulidade, porque Deus iria preservar a porção maior que ele havia dado de maná na sexta-feira, que iria sobrar para o sábado. Mas o que eu queria realmente enfatizar com você é que mesmo antes da lei de Deus ser dada em tábuas de pedra, conforme estão registrados os mandamentos lá em Êxodo 20, você pode ter menção da lei de Deus já existente, mesmo antes de serem escritas pelo próprio dedo de Deus naquelas tábuas e entregues a Moisés. Por exemplo, você pode ler em Gênesis 4, verso 8, o episódio de Caim matando seu irmão Abel e Deus o repreendendo por isto. Então havia ciência do mandamento, não matarás. Você vai, por exemplo, a outros exemplos, Gênesis 39, verso 9, né? Quando José se recusa a se deitar com a mulher de Potifar, ele fala, olha, eu não iria fazer este agravo contra o rei e cometer tamanho pecado contra Deus, esse pecado aí de errar o alvo daquilo que Deus esperava, né? Quando você lê Gênesis 20, verso 9, então você tem aquela história em que Abraão vai mentir, né,
para Abimeleque, e Abimeleque vai dizer assim, olha, mas por que você mentiu para mim? Por que você me trouxe esse risco, esse problema de sofrer por causa deste pecado, né? Então, tudo bem, Abraão era meio-irmão de Sara, né? Mas, na verdade, ele queria ocultar que ela era sua esposa para evitar um problema maior. O pai da fé vacilou ali nesse momento, né? Então, você tem tanto na experiência de José quanto na experiência de Abraão, essa questão do contexto da quebra do sétimo mandamento, né? Então, vejam, a Bíblia já ensinava os 10 mandamentos, mesmo antes deles serem escritos nas tábuas de pedra, né? Então, não vamos pensar simploriamente que os homens só conheceram a respeito do sábado quando as tábuas da lei foram dadas, né? Quando você lá no começo de Gênesis fala que Deus descansou no sétimo dia, que ele abençoou o sétimo dia, certo? Muito bem, então vamos pensar o seguinte, Deus então diz para eles, olha, vocês na sexta-feira vão colher o maná em dobro, porque eu vou dar maná em dobro para vocês, e vocês vão então mantê-lo para poder se alimentar no sábado. E aí eu quero pensar com você que em São Marcos 15, verso 42, a sexta-feira é chamada de dia da preparação. Mas me permita ainda ler para ênfase o texto de Êxodo 16, verso 23. Veja o que diz lá, onde aparece a palavra sábado, né? Shabat. E ele lhes disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor, o que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde-o de lado para vocês, guardando-o para amanhã. E no sábado, o maná não aparecia, né? Não amanhecia apodrecido, tá certo? Vamos pensar então no outro assunto, que é a água tirada da rocha. Você tem 2 episódios da água sendo tirada da rocha nesse contexto do Êxodo. Em Êxodo 17, verso 6, é dito a Moisés que ele deve bater na rocha para que saia a água. Em Números 20, verso 8, lá diz que Moisés deveria falar à rocha. Então, são 2 episódios referentes ao fluir da água, né? Uma ocasião Deus manda bater na rocha, outra ocasião Deus manda falar à rocha. É claro que nós temos que nos lembrar do texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, onde vai dizer que eles beberam de uma mesma pedra espiritual e esta pedra era Cristo. Nós já estudamos em lições anteriores que a pedra na Bíblia representa Cristo, né? Buscamos até o texto de Daniel, capítulo 2, a pedra que cai no céu e consome toda a estátua. Nós lemos lá uma das cartas de Pedro, quando Pedro fala que Jesus, ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Nós já estudamos quando Jesus fala para Pedro, tu és Petros, uma pequena pedra, e sobre essa pedra, Petra, esta rocha, edificarei minha igreja. Ele estava se referindo a si mesmo, mas é claro que você vai ter aquele contexto depois, né, em que Deus fala em Números 20, verso 8, para que Moisés fale à rocha, e Moisés bate na rocha, e Deus vai falar, olha, essa sua atitude aí fez com que você perdesse o direito a entrar na terra prometida, né? O contexto é um pouco complexo, um pouco amplo, mas se você ler esse episódio que acontece, esse segundo episódio em Números capítulo 20, você vai ver que Moisés tem uma atitude de arrogância. Fala, nós vamos tirar água para vocês aqui dessa rocha, e na verdade, quem vai tirar a água da rocha é Deus, né? Quem vai dar o maná é Deus. Moisés é apenas um instrumento pelo qual Deus está se comunicando com o seu povo, tá certo? Vamos então para o episódio de Êxodo, capítulo 18, e você tem o encontro de Jetro com Moisés. Jetro então vai com seus 2 filhos, vai com seus 2 filhos. Ele vai com Eliezer, vai com Gerson, né? E eles conversam um pouco, vão à tenda, trocam algumas ideias ali, e Moisés vai narrar para o seu sogro a maneira poderosa com que Deus libertou o seu povo, as pragas do Egito e tudo mais, e Jetro vai dizer assim, olha, eu vejo realmente que este é o Deus verdadeiro, este é o Deus poderoso, não há outro Deus, né? Mas Jetro percebe que Moisés está muito exausto, trabalhando diuturnamente. Ele falou, o que está acontecendo, Moisés? Ele falou, olha, o povo vem até mim, traz as questões, e eu passo o dia resolvendo isso, aquilo.
E Jetro falou, Moisés, não é assim, isso não vai render, não vai prosperar, você não vai ter saúde tratando de todos os assuntos do povo. Você tem que delegar responsabilidades. E se você ler Atos capítulo 6, quando os diáconos são instituídos, os apóstolos falam, olha, nós vamos pregar a palavra e vocês vão administrar a igreja. Então vejam, Deus deu diferentes dons, né? Paulo tem cerca de 4 listas de dons e ministérios. Deus deu os dons à sua igreja. Então o exercício dos dons facilita a administração da igreja e avança na pregação do evangelho. Jetro falou, Moisés, você não pode fazer assim, ouve o meu conselho e Deus vai te abençoar e vai dar certo, esse povo vai prosperar e esse povo vai avançar no seu êxodo. Né? Ele fala, mas o que eu tenho que fazer? E Jetro fala, olha, você tem que colocar aí maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, que é o mínimo judaico, né? Você tem que delegar essas responsabilidades. Escolhe homens valorosos, homens de verdade, homens tementes a Deus, homens que não amem a avareza. Eu quero chamar sua atenção só para esse detalhe, homens que não amam a avareza. Por quê? Para não correr o risco de haver suborno na hora de julgar entre uma pessoa, né, mais bem aquinhoada com outra, né? Então, olha, quem tem que lidar com as coisas espirituais são pessoas que têm autoridade, porque são pessoas que são desprendidas, não são pessoas gananciosas, que têm a avareza como seu ídolo, não é? E dado este conselho aqui, então, de Jetro, Moisés faz isto, e realmente isto vai se mostrar um conselho produtivo, um conselho vantajoso, algo que foi realmente iluminado por Deus. E assim a igreja deve fazer, e assim todo líder deve fazer, sabe, na sua igreja. Uma igreja para ter êxito, uma igreja para ser vencedora, né? Ela tem que ter algumas marcas, sabe? E uma delas é uma liderança que treina outras pessoas. É muito complicado quando na igreja ficam algumas pessoas por anos a fio. Não é errado, mas acontece que muitas vezes as pessoas não treinam outras, e quando elas envelhecem ou quando elas mudam de localidade, a igreja sente muitas vezes um vazio porque não há uma liderança continuada. Então, ao invés da pessoa muitas vezes querer se firmar de forma personalista, né, em uma função, em um cargo, em um ministério, ela tem que pensar que a igreja extrapola o ser que é ele próprio, e a igreja tem outras pessoas, outros talentos, outros dons que podem ajudar a servir a igreja, e é importante, é uma questão de maturidade, você delegar responsabilidades e treinar outras pessoas para exercerem a função tão bem quanto você exerce, ou às vezes até melhor do que aquilo que você está fazendo no momento. É preciso uma boa dose de humildade e de atenção a este assunto. Tá certo? Vamos pensar agora no pão e na água, né? E aqui você tem alguns textos bíblicos que eu gostaria de ler com você. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. O texto diz assim: declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Embora Jesus aqui tenha falado já que quem o está seguindo não tem sede, né? Ele está falando de sede espiritual, né? Ser saciada, eu queria ler com você também aquele encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, está registrado em João 4, verso 10, diz assim o texto: respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Então, vejam, quando Jesus tem o debate lá a respeito do saciar a fome das pessoas, porque muitas pessoas vão procurar a Cristo não em função dele como o pão da vida, não em função dele como a água da vida para saciar a fome, a sede espiritual, não em função da salvação, da busca do perdão, mas vendo que Jesus multiplicou pães, então vamos ficar perto dele, que ele tem pão para oferecer. Preocupados apenas com as bênçãos materiais, aquilo que hoje em dia se chama teologia da prosperidade.
pessoas que procuram a Deus apenas para se enriquecer e pessoas que usam o nome de Deus, fomentando essa questão da riqueza para aquele que lhe ouve, que lhe segue e, na verdade, busca a riqueza particular própria de si mesmo. Mas nós já tratamos desse assunto também no passado, né? Em uma das lições passadas. Então, vamos pensar aqui, Jesus fala para ele o seguinte, olha, eu sou o pão vivo, né? Porque Jesus fala, olha, não foi Moisés que deu o pão. Quem deu o pão, quem deu o maná, foi o meu Pai, foi Deus que deu o pão. E ele falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim não terá fome. E aí ele vai falar, quem come minha carne e bebe meu sangue, né? Esse vai ser ressuscitado no último dia. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, a minha presença no coração da pessoa sacia todo tipo de inquietude espiritual. Eu sacio a fome espiritual, eu sacio a sede espiritual. Então, passamos um pouquinho pela lição dessa semana sobre as águas amargas, sobre a murmuração, sobre a questão de a água ser retirada da rocha, né? A alimentação que Deus dá para eles, que tem que ver com o maná, né? Qual parte dessa lhe chamou mais atenção? Eu quero falar uma coisa para você. Que me chama a atenção essa questão da murmuração. Nós não podemos agir como o povo de Israel no passado. Deus não faz as coisas exatamente como nós queremos. E se estamos num processo de santificação, nós temos que aprender a conviver com Deus, aceitar que a sua vontade é soberana, é o melhor para nós. Que Deus te ajude a viver o caminho que Deus tem traçado para você, sem ficar murmurando, sem questionar nem Deus, nem o próximo, nem a sua igreja. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, neste momento, Senhor, te pedimos que nos torne cada dia melhores cristãos, que estejamos contentes com aquilo que o Senhor nos dá, com o caminho que o Senhor está nos conduzindo, sejamos pessoas felizes e sabendo que o nosso pão, a nossa água e a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual também serão saciadas por Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entregarmos nossa vida em Tuas mãos e acreditar que tudo aquilo que for o melhor nesta vida e para podermos entrar na outra vida, a vida eterna, o Senhor há de fazer por nós. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Colocamos o Teu reino em primeiro lugar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.